Olá a todos os amigos que nos acompanham na Central Trader. Hoje eu vou apresentar aqui mais uma videoaula sobre um assunto que é muito pertinente, principalmente para os positions, que é a acumulação e distribuição, um indicador de momento muito importante. Você que não conhece o nosso site, visite centraltrader.com.br e faça aí o seu cadastro para que você receba as novidades, as nossas videoaulas, que você acompanhe aí a nossa equipe cada vez mais tem contribuído para o estudo do mercado financeiro, do mercado de capitais. Eu vou aqui começar com o nosso tema, com a Ambev 4, que é uma análise que eu postei no Facebook, no Grupo Grafista. Você que quer a sua adesão ao Grupo Grafista, pode pedir lá que nós te adicionamos. Aqui a gente tem Então vamos lá. Aqui a gente tem acumulação e distribuição, né? Acumulação e distribuição na sua forma básica, você adiciona esse indicador aí no seu home broker, na maioria deles tem na sua plataforma gráfica, mais uma média de 20 períodos que serve aí como referência para movimentações das últimas 20 semanas, no caso do gráfico semanal, ou dos últimos 20 dias no gráfico diário. Aqui nós vamos procurar o quê? A divergência entre a movimentação dos preços e a movimentação da acumulação e distribuição. Primeiro a gente tem que entender o que significa acumulação e distribuição, que nada mais é do que uma espécie de média feita dos preços, da movimentação dos preços com a movimentação de volume. Nós poderíamos até confundi-la aí com o indicador de volume de negociação, somada aí com a movimentação dos preços. Tá? Então eu tenho preço mais volume para ter aí acumulação e distribuição. Quando o papel faz uma movimentação de alta, nós chamamos de acumulação, está acumulando para alta, ou quando ele passa a ter então um movimento de baixa, que é chamada de distribuição. Então acumulação, no caso aqui, e a distribuição. Então acumulação e distribuição, que é essa média de preços mais volume. O que significa isso? Significa que há uma procura maior pelo ativo, ou seja, o volume de negociação está aumentando, enquanto os preços também estão subindo, principalmente por conta dessa procura. Porém, o que nós vamos procurar aqui é a divergência, ou seja, se ela marca a busca, a procura pelo ativo, se marca o volume de negociação, nós vamos procurar pelo momento onde ela se mostra crescente, enquanto os preços se tornam laterais ou até mesmo decrescentes. Nesse caso aqui, o exemplo em Ambev, nós temos uma acumulação e distribuição marcada a partir desse ponto, né? Ela começou crescente a partir daqui, veja, nós temos este candle e ela começa a fazer um movimento crescente. Porém, a faixa de preço para o candle seguinte é praticamente a mesma, o ativo não varia muito, está na mesma zona de preço, na mesma faixa, não chega nem a ultrapassar a máxima anterior. A acumulação e distribuição continua subindo, o próximo a diferença ainda é muito pouca, a acumulação e distribuição subindo. No outro você tem um preço ainda abaixo do anterior e a acumulação continua subindo. E aqui você tem ainda novamente os preços na mesma região. Então nós temos aqui, podemos fazer, só para exemplificar, ela se torna aqui dentro desse retângulo de preço, né? Dentro dessa faixa de preço, né? Enquanto a acumulação e distribuição passa a fazer um movimento totalmente ao contrário da movimentação de preço. O que isso significa? Significa que os principais players deste papel provavelmente está esperando um momento positivo
acumulando seus recursos numa faixa de preço que lhe é agradável. Ou seja, os players estão aumentando as suas posições dentro do papel, provavelmente esperando aí uma movimentação futura mais interessante. Ou às vezes é uma notícia, ou às vezes é alguma coisa, sei lá, dos players mais insiders, aqueles que acabam sabendo antes que todo mundo. Isso existe, nós sabemos, é a coisa mais comum do mercado, só a CVM que acha que não existe. Aí, então nós temos esse tipo de movimentação. Nós temos essa linha ascendente, enquanto as linhas de preços continuam na mesma região. Essa é uma leitura silenciosa no mercado, significa que algum movimento muito interessante está por vir. E aí os players já começam a tomar posição, esperando se sim ou não a movimentação positiva do papel, a movimentação futura positiva do papel. Foi o que aconteceu em Ambev nas últimas semanas. Então temos aí o rompimento da região de preços, que é o que nós esperamos para fazer a nossa entrada, para aproveitar esse tipo de setup. Tá ok? Isso aqui é algo muito interessante que a gente tem que observar sempre, principalmente no gráfico semanal, os momentos em que isso pode acontecer, para que nós possamos fazer a nossa entrada aproveitando o movimento. Então, neste caso aqui, rompeu esta resistência que foi criada nas últimas semanas, e no rompimento, então, será feito a entrada no papel. No caso aqui, eu acho que a conduta mais interessante é procurar aí um stop na mínima de cada candle, ou até mesmo um seguidor de tendência operando através de médias. É comum nós termos esse tipo de situação, que é quando as médias passam a se encontrar. Então eu passo aqui a operar através até do cruzamento das médias ao rompimento, e opero aqui pela média de 9 para a média de 21 até que elas cruzem para baixo novamente. É uma forma de se operar esse tipo de movimentação. Essa lateralização pode durar muito tempo, muitos meses. Vamos ver outros exemplos aqui. Nós tivemos em JHSF3 uma movimentação como essa. Vamos lá, vamos achar aqui. Eu já deixei marcadinho. Veja aqui. Nós temos essa situação. Nós temos aí um movimento negativo no papel. Neste ponto, começa a se lateralizar, acumulação e distribuição. Depois nós temos aí um candle positivo, a linha da acumulação e distribuição começa a se inclinar. E os preços continuam, na verdade, na mesma faixa. Por algumas semanas, nós temos aqui este retângulo, podemos fechar todos nessa zona de preço. E nessa zona de preço, enquanto ela ocorre, a acumulação e distribuição está cada vez maior. A acumulação e distribuição cada vez maior, enquanto os preços, na verdade, ficam ali perto da mesma faixa. Se você somar e subtrair aqui os preços, você vai ter uma média de preço constante, enquanto a acumulação e distribuição continuava sendo crescente. E aí, no rompimento, então, nós temos a entrada no papel, juntamente com o alargamento da banda de Bollinger, que significa movimentos mais agressivos para as semanas seguintes. É o que tivemos aqui em JHSF3. E aí o que aconteceu? O papel fez aí a sua movimentação. No caso aqui, seria o ponto, por exemplo, se eu tivesse colocado aí na TR, eu poderia ter saído pelo stop ATR nesse tipo de operação. Ok? Ou seja, é um indicador que você procura para fazer as suas operações, e aí você determina a sua forma de stop, que pode ser das mais diversas, desde o cruzamento da média. Veja que aqui eu tive aqui no caso eu estou com setup de 5 mínimas, utilizando o setup de 5 mínimas, e aí eu juntaria o movimento da acumulação e distribuição
com setup de 5 mínimas para fazer a minha saída. Aí vai da sua forma de operar, você pode fazer os seus testes e achar aí as suas receitas. Outra que eu chamei a atenção para esse tipo de movimento foi Cruz 3. Cruz 3, nós tivemos aí uma lateralização, os preços batendo aqui próximo à média de 9, todos numa mesma região, enquanto isso a acumulação e distribuição num movimento crescente, enquanto os preços estavam lateralizados. Quando houve o rompimento dessa região, dessa lateralização, então seria o momento de entrada de compra no papel. Como é que eu faço isso, Evandro, para fazer a compra no rompimento? Geralmente eu procuro um setup que me mostre essa compra, um outro setup que me mostre essa compra, tá? A acumulação e distribuição é uma forma de eu ir perseguindo o papel, ou seja, é uma forma de dizer ali há uma movimentação que futuramente será interessante, e aí eu fico esperando, veja aí qual setup melhor para que eu fizesse a compra em Cruz 3, por exemplo. Tivemos aqui um tempo atrás, Ether 3, movimentação parecida. Vamos aqui, nós tivemos esse tipo de movimentação. O papel ficou congestionado numa zona de preço ali por volta de 8,91, batia, descia, ficava ali, subia, batia de novo, ficava congestionado naquela região. Enquanto isso, nós tínhamos uma acumulação e distribuição crescente e bem forte, bem agressiva, enquanto o papel se acumulava numa região. Em um dos meus vídeos eu chamei atenção para isso. E aí, quando houve o rompimento dessa região, nós tivemos a movimentação bem interessante no papel nas semanas seguintes, chegando aí a 20% em 15 dias, né? Foi algo bem interessante. Aqui, acumulação e distribuição voltou a ficar abaixo da média. O que pode acontecer também é o movimento ao contrário, os preços estarem subindo e a acumulação e distribuição começar a cair. Também é um indicador de movimentações bem interessantes. BIF3 fez movimentação muito parecida. Nós temos aqui, essa aqui ainda mais agressiva, porque os preços realmente começaram a fazer máximas descendentes. Veja, nós temos aqui a acumulação e distribuição em 34,769 e nós temos aqui um preço muito mais baixo que o topo com a distribuição em 36. Né? Nós temos um topo com distribuição a 34 mil e uma mínima e um fundo com distribuição a 36 mil, bem acima do topo da movimentação. Essa é uma divergência muito clara. E aí, quando houve o rompimento, o papel então começou a sua movimentação mais agressiva. Outra, MGLU3, os preços batendo aí numa mesma região, enquanto nós tivemos uma acumulação do primeiro ponto aqui em 14 e o último ponto num preço muito mais baixo, nós tivemos em 16, tá? Um preço muito mais alto, uma região muito mais alta neste candle aqui em 14 e aqui uma divergência num candle numa situação bem mais baixista com 16 mil na acumulação e distribuição, ou seja, estavam esperando aí alguma movimentação mais interessante no papel e quando houve um rompimento, realmente tivemos aqui a movimentação mais agressiva. Outro, DTEX 3, situação bem parecida, DTEX 3, que vocês estão vendo aqui uma média de 9, tá? Eu costumo ter uma média de 9 como referência. Aqui nós temos um ponto, os preços decrescentes, tá? Enquanto nós temos uma acumulação e distribuição crescente. Veja, deste ponto, nós estamos aqui, uma acumulação e distribuição
em 159 mil, enquanto aqui nós temos uma acumulação e distribuição em 154 mil, preços descendentes, acumulação e distribuição ascendente, e aí nós tivemos uma movimentação recente do início de uma movimentação de alta da acumulação e distribuição. Tá ok? Eu espero que vocês possam aí para os próximos dias, para as próximas semanas, com seus próximos traders estarem utilizando essa ferramenta que é a acumulação e distribuição, que, repito, nada mais é que o cálculo do volume com o acréscimo dos preços do ativo. Tá? Essa junção gera esse indicador de momento. Então, que vocês possam estar usando no trader de vocês, aí no estudo de vocês, essa ferramenta para que vocês possam estar vendo o lado silencioso do mercado, ou seja, aquilo que antecede os movimentos mais agressivos do mercado financeiro. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.